Você vale na TV com Grace Franco. Oferecimento Mistão Móveis, sua casa, sua vitrine. Ateliê Decor, tudo para deixar sua casa linda e aconchegante. E Zelar Cortinas Aracaju. Jovem, dinâmico e decidido, assim como o mercado exige. E eu convido você para assistir o programa de hoje, que vai ser um bate-papo sobre o mercado de investimentos e negócios. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com Maurício Machado, convidado especial, especialista no mercado financeiro, que vai contar aqui pra gente um papo até desmistificar o assunto Bolsa de Valores, mercado de investimentos, enfim, um bate-papo que vale a pena você assistir. Maurício, muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer ter você Igualmente. aqui. Acho que você vai esclarecer muitas dúvidas, inclusive nossas, Claro. E do telespectador que está em casa nesse momento. Conta um pouco como foi essa sua evolução, né? Você começou de casa, Isso. trabalhando na bolsa, né? Correto. E depois como que foi vinda para o escritório? Perfeito, Grace. O mercado evoluiu muito. Eu comecei em 2008, já no início do ano, antes da crise, ali em meados de junho, a trabalhar em casa para 2 clientes e começou a crescer essa demanda de pessoas atrás desse tipo de serviço. Eu resolvi procurar certificações para que eu pudesse atuar na área. Em 2009, eu comecei a trabalhar como estagiário em uma empresa que abriu uma filial aqui em Aracaju. Em 2010, eu consegui ser sócio desse escritório pelo desempenho que eu tive. Em 2012, eu aumentei a minha participação sendo sócio de mais 2 escritórios, ou seja, 3 ao total, aqui em Sergipe, na Bahia. E em 2013 eu me desvinculei desse escritório para abrir o meu próprio escritório junto com o meu sócio hoje, que é o Belden Júnior, fundando a Prime Advisor Investimentos, que atua hoje assessorando o público aqui em Sergipe, né? Acho que vale a pena saber que a Prime Advisor ela é representante da XP Investimentos, que é uma grande corretora, aliás, a maior do Brasil, é independente e tem escritórios em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova York, enfim. É uma capilaridade gigantesca, fora os 400 escritórios que representam a marca aqui no Brasil. Como que é isso? Correto. A XP hoje, como você muito bem posicionou, é a maior corretora independente do Brasil durante 4 anos consecutivos. Ela tem a 5ª maior presença nacional e pelo Brasil não existem filiais como, por exemplo, XP Aracaju, XP Salvador, e sim um escritório com um nome próprio que represente ela em determinada cidade. Então são mais de 400 escritórios que representam ela. Vocês não deixam de ser franqueados. Exatamente. Então o nosso escritório Prime Advisor representa a XP aqui em Aracaju, distribuindo todo o serviço dela no mercado financeiro para os nossos clientes. Agora conta aqui pra gente, por que um assessor de investimentos? Bacana. Eu costumo falar, Grace, que a nossa relação como assessor de investimentos com o cliente é muito parecida com uma relação médico-paciente, né? Ou seja, quando você procura um médico, dificilmente ele já tem uma receita, né, para você como paciente. Primeiro ele vai escutar quais são os sintomas que você tem, ele vai perguntar o medicamento que você já toma e a partir daí, do diálogo, vem o diagnóstico para te receitar a melhor receita, a melhor medicação possível, porque você precisa, de acordo com a sua necessidade. Por quê? Do contrário, gera uma contraindicação. Então, o nosso trabalho ele funciona basicamente da mesma forma. O cliente chega, a gente senta com ele, conversa um pouco mais sobre a vida financeira dele, no geral, sobre os objetivos de vida dele. A gente faz uma análise de perfil comportamental e de investimentos e, a partir desse estudo, geramos um portfólio de investimentos mais adequado ao perfil para que ele consiga, de fato, tornar os objetivos factíveis, né? Tornar eles reais. E orientar melhor. E orientar da melhor forma possível. Vamos dizer, qual é a diferença entre eu buscar um banco,
né? E um assessor de investimentos como Perfeito. você? Essa é a maior dúvida das pessoas, né? A grande diferença entre um banco e uma empresa especializada em investimentos como a nossa está no ponto de o banco ser generalista e a nossa empresa ser especializada. Da seguinte forma, quando você tem um desconforto no coração e você procura um médico por isso, dificilmente você vai no clínico geral. Normalmente você procura um cardiologista. O especialista da área. Porque ele é especialista na área, perfeito. Então, quando o cliente ele vai no banco atrás de investimentos, ele encontra uma instituição que trabalha com crédito, com seguro, com investimentos, onde a pessoa que assessora ele lá tem diversas preocupações. Dentro de uma empresa como a nossa, 100% do tempo dos nossos assessores é focado em acompanhar a carteira de investimento do cliente, acompanhar o cenário econômico e entrar em contato com ele sempre que precisar fazer uma modificação frente aos acontecimentos. É uma espécie de monitoramento, né, daquilo que ele investiu, confiou e que você está dando retorno. Exatamente. Então a gente monta um portfólio, monitora esse portfólio e sempre que necessário faz alguma mudança, né? Fazendo com que o cliente novamente atinja os seus objetivos. É interessante também lembrar um ponto, Grace. Para entender um pouco mais como funciona a nossa empresa, a parte de distribuição, imagine a seguinte situação: quando você vai fazer aquisição de um carro, dificilmente você para na primeira concessionária e compra o primeiro carro. O que é que o cliente costuma fazer? Ele compara um tipo de veículo em concessionárias diferentes, um veículo semelhante, porque ele vai analisar custo-benefício para aquisição. É importante. Ele pesquisa. Só que o cliente não entende que os investimentos é um produto financeiro e ninguém compara taxa de produto financeiro. Ninguém vai em 4 bancos saber qual é a diferença da previdência entre esses 4 bancos. É aquela e pronto. A nossa empresa XP, ela oferece diversos produtos, CDB, fundos, previdência, com taxas seguro, diversas com taxas diversas e de mais de 20 instituições nacionais e internacionais. Então, ao invés do cliente abrir conta em vários bancos, ter contato com vários gerentes, a gente faz esse trabalho para ele de fazer um comparativo e através de uma única conta espalhar o capital dele no melhor investimento possível, alinhando o interesse do cliente ao interesse do assessor. Ou seja, o assessor e o cliente eles possuem a mesma visão, quer ter o melhor investimento possível. No banco isso normalmente não acontece, é mais voltado ao interesse do banco. Então é a diferença entre um generalista e um especialista. Né? Perfeito. Agora me conta sobre os últimos dados do IBGE 2012, fiquei bem curiosa com a informação. Sim. Pensar que você tem 2 bilhões e 400 milhões no estado de Sergipe, direcionado para uma poupança, é válido mesmo isso? Isso, esse foi o último dado, o último censo do IBGE divulgado em 2012 e é interessante pelo seguinte fato, o investimento na poupança, na caderneta, é algo cultural, ou seja, vem passando de pai para filho essa cultura de investir na poupança. Eu costumo fazer a seguinte analogia, né? A televisão que a gente utiliza hoje em casa, que o pessoal assiste, não é a mesma de 10 anos atrás. O celular, o smartphone não é o mesmo de 10 anos atrás. Então, se a economia mudou, a forma do brasileiro investir também precisa mudar. Né? Ficar com uma postura conservadora e esperar os mesmos retornos de alguns anos atrás, isso não vai acontecer. O cenário atual, ele exige que o investidor seja cada vez mais especializado, com informação, para tomar, assim, a melhor decisão de investimento. E é por isso que surge nesse momento o papel do assessor financeiro, porque o cliente hoje ele não tem tempo. Então o nosso tempo é para cuidar dos investimentos dele. E aí que entra o nosso papel. Com certeza. A mesma cultura, inclusive, desculpa te cortar, Claro. mas eu penso que é a mesma cultura dos aposentados, né? Porque se você praticou isso no seu passado quando jovem, você exerce o resultado disso no futuro. Então, por que somente 1% dos aposentados usufrui realmente de uma boa aposentadoria? Perfeito, é uma ótima pergunta, tá? Para tentar fazer um link mais interessante, um exemplo recente agora em 2011 foi a crise fiscal na Grécia, tá? O que o Brasil pode aprender com isso? O que é uma crise fiscal? A Grécia hoje tem uma população muito idosa e o nível de pagamento de pensões e aposentadorias é muito maior do que o nível de recolhimento desse imposto. Consequentemente, o déficit é tão grande que o país entrou numa crise fiscal. Um dia essa bolha explode. Exatamente, acabou acontecendo isso. Então teve que implantar uma política de austeridade. Como assim, Maurício? De aumentar o recolhimento de imposto para as pessoas ativas e diminuir o pagamento de pensões e aposentadorias, o que gera um desconforto na população.
o Brasil ainda possui uma população muito jovem, economicamente ativa, maior do que aqueles que recebem benefícios. Só que essa conta em 2032... provavelmente, ela vai inverter. Exatamente. Ela vai chegar ao ponto de equilíbrio entre o recolhimento e o pagamento, e a partir daí nós vamos ter um déficit. Então, assim, as pessoas que vão se aposentar neste ano para posterior, elas não podem contar com o benefício da aposentadoria pública. E um detalhe mais interessante ainda, o nosso trabalho é especializado em profissionais autônomos de alta renda, como exemplo, advogados, médicos e empresários, que são os próprios responsáveis pela formação de sua aposentadoria. Ou seja, eles vão ter que construir um patrimônio para manter o padrão de vida que eles têm durante a vida ativa, e por mais que ele contribua com o INSS, ele vai ter uma aposentadoria no teto, que é R$4.000. Então imagina você como médico se aposentar ganhando teto. O padrão de vida cai muito, ninguém quer cair o padrão de vida. Então tem que pensar hoje, no futuro, de uma forma a construir um patrimônio que venha suprir a diferença para manter o teu padrão de vida. E mais importante que conquistar é perpetuar, ou seja, manter isso na melhor idade e passar para os teus herdeiros, né? Absolutamente. Bom, queria até aproveitar para lhe pedir uma dica para nossos telespectadores que estão aqui acompanhando. Tenho certeza que entusiasmados, né, com essas informações tão esclarecedoras. Que dica você daria para o cidadão comum? Claro, perfeito. Primeiro passo cuide de aprender um pouco mais sobre planejamento financeiro, né? Eu costumo brincar que é algo que deveria ser obrigatório nas escolas, então como não é, estude um pouco mais sobre isso, procure um especialista no assunto, assim como cada cidadão tem que ter um bom médico, um bom contador, um bom advogado, ele tem que ter alguém especialista em finanças para cuidar dessa área para ele, já que hoje ele tem menos tempo para cuidar disso, e tente trabalhar com um modelo, né, que eu uso muito, que se chama EDP, Estratégia, Disciplina e Paciência. O que o Maurício vai fazer com o cliente é o seguinte: traçar uma estratégia de investimentos que ao decorrer do tempo ele construa um patrimônio para realizar os objetivos. Mas a disciplina da execução desse projeto e a paciência de aguardar o decorrer desse período só depende do cliente. Então é por isso que, através de planejamento, entre dois clientes, um pode vir a ter êxito e o outro não. Porque a disciplina e a paciência só depende de você que está em casa. Então procura informação, procura conhecimento e monte um planejamento que com certeza você vai conseguir atingir seus objetivos. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Precisamos de todas essas habilidades aí. Perfeito. Agora me conte, a Advisor, ela tem um pensamento, uma preocupação que é de capacitar para o mercado financeiro. Como é que é esse braço da educação da sua empresa? Eu costumo dizer que as pessoas hoje não investem por falta de conhecimento, né? A falta de informação e conhecimento, ela gera um medo, e as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Então, a gente procura, através de um braço educacional da nossa empresa, levar antes de uma carteira de investimentos, conhecimento, informação ao nosso cliente através de uma consultoria educacional financeira. E a partir daquele momento, ele por si só define que vai começar a investir porque ele tem muito mais propriedade, né, para tomar uma decisão a respeito do assunto. Então é muito importante alinhar educação, conhecimento e principalmente transparência para o cliente saber que aquela decisão é realmente melhor para ele, para o futuro dele, para o objetivo dele. E a gente está ali apenas para conduzir todo esse processo. Uma governança do próprio negócio. Com certeza, exatamente. Perfeito. Olha, e agora para finalizar, queria te fazer uma pergunta que, bom, é muito importante para todos nós. Maurício, por que você vale? Perfeito, Grace. Eu costumo dizer que o meu cliente ele tem um trabalho que gera renda. E todo meu cliente, ele possui objetivos financeiros e sonhos. Só que nesse meio do caminho eu não posso nem trabalhar pelo cliente e nem sonhar por ele. Mas eu posso proteger o dinheiro que ele ganha, eu posso rentabilizar esse capital para que de fato ele consiga realizar os sonhos e atingir os objetivos. Então é um trabalho em conjunto. Eu me sinto imensamente satisfeito em fazer um trabalho que seja positivo, que tenha um impacto positivo na vida do cliente, né? Tornando o sonho dele algo factível, algo real, algo que realmente ele vai atingir. Muito bom. Maurício, muito obrigada, foi um prazer, um papo muito esclarecedor. E aproveitando falar em economia, vamos chamar a Fernanda Pinheiro para falar sobre um dos mercados que mais movimenta no mundo, o mercado da moda. Com você, Fernanda.
Os festejos juninos exigem muita disposição para aguentar o pique, animação para curtir cada momento e, é claro, exige também de muito estilo. Então prepare-se para conferir como ficar linda no Arraial. Eu aposto num visual mais quentinho. A gente não tem essa oportunidade aqui do ano inteiro usar uma roupa de moletom, um tricô, uma calça de couro, e nessa época a gente tem essa oportunidade. Então, fazer um look assim, não evitar calça, jeans, porque isso era antigamente aquele negócio blusa xadrez, calça jeans. Hoje em dia isso não existe mais. A gente pode botar um short jeans, uma sainha curta, um moletom com desenho, com pedraria, que fica super moderno e adapta ao clima que a gente tem aqui, né? Se você não abre mão do bom e velho xadrez, então anota aí algumas dicas de como combinar a estampa. Eu gosto e aposto e tá sempre assim no inverno as franjas. Eu acho que deixa um visual assim fantástico. Seja em vestido, você pode usar um vestido de couro, numa camisa, numa calça de couro, que eu acho assim fantástica, levanta qualquer look, né? E sem contar também nos calçados, que também fazem parte de toda a produção. Gente, com tanta produção poderosa, ficou até difícil escolher a minha. Mas dá só uma olhada, já estou com o meu look pronto, essa saia maravilhosa com esse detalhe em pedras. E esse tricô com efeito metalizado que dá todo o glamour à minha produção. Mas eu acho que estou esquecendo de alguma coisa. O que será? O calçado. Mas isso não é problema, vamos buscá-lo. Gente, aqui nessa loja de calçados eu encontrei modelos de botas incríveis. Esse, por exemplo, tem aplicações de tachas e essas fivelas para você que gosta de um pouco mais de ousadia na sua produção. Mas para você que não quer passar um tanto despercebida, quer causar algum glamour, essa tonalidade dessa bota também é super interessante, tá? E é linda por sinal. Bom, mas como a minha produção ela tem tons escuros, eu optei dar uma quebrada aí com essa bota lindíssima de franja da Luísa Barcelos. Franja é uma tendência que tá super em alta, tá? E realmente foi assim uma história de amor, porque ela é muito bonita e muito confortável, apesar de ter esse salto aqui, né? Mas por dentro ela te garante um conforto e vai dar pra gente poder forrosear a noite toda. Então eu espero que você tenha gostado das nossas dicas de roupas e de calçados para você curtir o São João 2014 aqui no Nordeste com muito estilo. E agora eu tenho uma dica para você que é consumidora de moda e que preza pelo estilo e bom gosto. A Imperatriz Collection é uma multimarcas que oferece roupas, bolsas, calçados e acessórios. Com atendimento privilegiado, a loja dispõe de looks exclusivos para você aproveitar as tendências da temporada. E o ambiente super moderno e aconchegante localizado na Avenida Edésio Vieira, número 572, bairro Suíça. Acompanhe também as novidades através do Facebook e Instagram. Toda mulher sabe que o acessório e o sapato são peças-chave na composição de um look. Pensando nisso, a Cadivas Store está sempre antenada às tendências e te oferece peças cheias de estilo e sofisticação. Por isso, a Divas Store é o lugar certo para você encontrar o seu calçado e o seu acessório, de diferentes marcas e grandes designers. Venha fazer uma visita, a loja está localizada na Rua Professor Antônio Fagundes de Melo, número 90, Galeria Francisco Barbosa, no bairro 13 de Julho. O
O Espaço Mistão Móveis apresenta beleza e requinte em seu mobiliário e artigos de decoração. Bom gosto, estilo e sofisticação se unem para você escolher o melhor e deixar sua casa mais bonita e confortável. Seja nosso convidado. Mistão Móveis, sua casa, nossa vitrine. Então, Lara, fiquei muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Tenho logo uma pergunta para te fazer. Por que a arquitetura como profissão? A arquitetura foi uma coisa que eu me identifiquei desde criança. Então eu gostava de desenhar, não daqueles desenhos muito de gente, gostava de desenhar casa. Então eu acho que eu fui me identificando com isso. Nossa, interessante, porque assim, parece que já descobre em você mesmo um talento para uma coisa que às vezes a gente espera a família, né, Sim. identificar. Sim, na família não tinha ninguém dessa área, muito pelo contrário, foram um pouco contra e depois que eu me formei viram que eu estava na profissão certa. Ah, que bom, quando a gente tem assertividade, eu acho que é o melhor negócio da vida, Sim. né? A gente tem mais paixão pelo que faz. Olha, eu às vezes, Lara, eu vejo um pouco sobre arquitetura internacional e percebi que Norman Foster, Renzo Piano tiveram uma preocupação muito forte com a sustentabilidade. Você, como arquiteta, que há 11 anos está no mercado, aqui em Sergipe, você acha que compromete a sustentabilidade nos projetos, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista financeiro? Você acha que é viável? É possível casar essa harmonia entre sustentabilidade e arquitetura? Bem, possível é e muito, e deveria ser o que a gente usa mais atualmente, mas ainda é caro se fazer o uso da sustentabilidade. A madeira não é uma madeira barata, se torna uma madeira mais cara, acabamento se torna mais caro. Quando você vai fazer um sistema de água quente, de aquecimento solar, ele é um sistema ainda caro. Então é uma coisa que ainda está entrando no mercado, mas que ainda vai demorar um pouquinho para ser usado. Com certeza, porque do ponto de vista natural, né, daquilo que a gente pode realmente racionar, poder trazer como, enfim, economia mesmo, né, para um projeto arquitetônico, Sim. seria bem razoável a aplicação, né? Seria muito melhor. Inclusive o ponto cultural a gente ainda não tem. Então passaria a ter. Como é uma coisa mais cara, se torna mais inviável de se utilizar. Entendi, acho que foi bem aquilo que eu imaginava, mas a gente quer ter certeza, porque o seu dia a dia, né, é diferente do meu dia a dia. Sim. Então é importante essa troca aqui. Sim. Todo profissional, ele se inspira em uma época, em um determinado momento, numa fase, enfim, a sua inspiração, ela vem de que época histórica? Eu considero a minha do modernismo, que é uma arquitetura mais reta, mais rígida, com menos curva. É uma arquitetura muito mais solta do que as que vinham anteriormente, que a gente ainda trabalhava com aquela época de adornos, de círculos, de curvas. Então eu gosto muito da coisa reta, bem aproveitada. Tá, então é bom, interessante, né? Sim. Porque daí cria um cenário mais moderno do que aquilo que a gente tem visto, às vezes, nas épocas muito antigas, né? Sim, e fora que eu acho que no modernismo a gente consegue essa maleabilidade, essa coisa de não precisar daquela estrutura de pilares tão forçada, então fica uma coisa mais leve e mais solta. Ah, com certeza. E é sempre bem-vindo, né, para o nosso ambiente. Sim, pelo menos a cidade fica um pouquinho mais nova. Claro, claro. E renovar é preciso, né? A arquitetura, os pensamentos, a forma de conceber uma arte. Olha, eu, quando assisti a primeira vez o filme Perfume de Mulher com Al Pacino, eu fiquei fascinada. E depois, eu lendo a história dele, como ele viveu aquele papel, eu vi que ele
estudou como um cego. Ele foi num lugar especial onde viviam ali muitos cegos, para ele viver aquele papel intensamente. E você, como arquiteta, no desenvolvimento do seu projeto, você vivencia no lugar do seu cliente ou você vai àquele público que irá utilizá-lo? Não, num caso de projeto residencial, num caso de interiores, que é o que mais eu faço, a gente tem que criar uma intimidade com o cliente, que acaba criando essa intimidade. Acho que desde a primeira entrevista que ele faz no escritório, ele já conta como ele pensa, o material que ele quer usar, quanto ele quer investir. Então, no fundo existe a intimidade. Tenho que ir a fundo nisso para ficar não só a minha cara, mas a cara do cliente, porque eu tenho um objetivo e tenho uma característica para usar no projeto dele. Mas isso não é um limitador. Não é um limitador, mas eu tenho que também deixar com o perfil que ele quer. Tá. E no âmbito comercial, como seria isso? Aí, você vivencia o outro lado? Isso. No comercial, como vai ser o público que vai usar, então eu já tento fazer uma arquitetura voltada para a maioria das pessoas, do que a maioria prefere. Claro, é quem vai usufruir mesmo do seu projeto. Sim, quem vai ver, quem vai dar a nota. Entendi. Lara, a gente já te acompanha há muito tempo. E dentro do circuito, seu papel é muito importante. Essa integração profissional e associação do circuito demais, para a gente é uma valorização das empresas, dos profissionais e dos negócios. E para você, qual a importância do circuito na sua atividade como arquiteta? O circuito, eu acho que veio para agregar valores para a arquitetura e muito bem. Então, quando a gente trata de empresas voltadas a uma associação, significa que você vai ter um apoio quando você precisa. O apoio para o arquiteto significa que é o apoio ao cliente, que é o principal atrativo. Tanto o lojista, que é o cliente, como eu também quero o cliente. Então, a associação só vem para crescer, para nos fornecer cursos, coisas que servem para engrandecer. Que bom, eu fico feliz, porque o Circuito Demais evoluiu bastante, já temos 4 anos de mercado e, claro, fazendo a diferença hoje no estado com as empresas que agregam e com os profissionais, especialmente você, que faz a gente crescer. Sim, a gente não pode esquecer que são lojas com produtos de qualidade, com atendimento de qualidade e o principal, com pós-venda super satisfatório e um dos melhores. A gente sempre tem paixões na vida, não só de trabalho, né? Paixões por hobby, enfim, por uma leitura. O que te move, assim, além da arquitetura? Qual a sua grande paixão? De certeza, é chegar em casa e encontrar hoje só uma filhinha de 4 patas. E antes eu tinha um casal, hoje só tem minha florzinha, que é a coisa mais importante que eu tenho hoje. É uma companhia para você. Chegar em casa com raiva, triste, o que for, vem aquela coisa mais linda para receber. A gente sabe que a arquitetura, ela demanda muito pelo profissional, é bastante trabalho. Vira à noite, muitas vezes. Como você faz para transformar esse seu processo criativo? Você sabe, às vezes o cliente acha que você tá ali sem fazer nada e sua cabeça tá ali rodando, pensando no projeto dele, pensando no projeto do outro, e tem horas que realmente eu chamo que é um momento de relaxamento. Durante a semana eu relaxo fazendo Muay Thai funcional para parar de pensar um pouco. E quando eu posso, eu sempre viajo. Nossa, que delícia! O casamento perfeito, né? Uma atividade física com uma viagem e um bom trabalho. Traz ideias novas, porque se recicla. Claro, não tenho dúvidas. A gente precisa ter esse movimento 360 graus, né? Senão nunca somos completos e felizes. Nossa, muito bom. Muito agradecida, assim, por sua vinda, por sua participação. É muito bom pra gente, porque a gente engrandece o nosso programa e a quem está em casa nos assistindo, também torcendo por uma boa entrevista. E você fez parte dela. Sim, muito obrigada. Obrigada também. Foi maravilhoso. Obrigada. Assim. Obrigada.
Você Vale na TV com Grace Franco. Oferecimento Mistão Móveis, sua casa, sua vitrine. Ateliê Decor, tudo para deixar sua casa linda e aconchegante. E Zelar Cortinas Aracaju.